Oi pessoal, estamos aqui de volta para mais uma questão comentada do Enem, hoje na playlist dos estilos literários, das escolas literárias, em que a gente vai debater romantismo a partir de uma questão do Enem PPL de 2020, que é a questão de número 41 do Caderno Azul, e que no nosso livro, se você tem o nosso livro, aparece com o número 787 na página 298. Se você não conhece o projeto do livro, aqui em cima aparece um vídeo em que eu dou conta, em que eu explico toda essa ideia de um livro com 1001 questões do Enem arrumadas por assunto. Mas, como eu estava dizendo, é uma questão de romantismo que vai ser, digamos assim, trabalhado aqui no nosso encontro a partir desse poema do Gonçalves Dias, do Antônio Gonçalves Dias, poeta do Maranhão, assim como até aqui na playlist também o Raimundo Corrêa já apareceu explicando o parnasianismo, poeta também do Maranhão. Então, segundo maranhense aqui dando conta dos nossos estilos de época. Se alguém é do Maranhão, deixa aqui embaixo o comentáriozinho. Então, olha só, Gonçalves Dias, antologia poética. Antologia, gente, para quem não sabe, uma antologia é uma reunião, tá? De diversos textos de um mesmo autor, de um mesmo movimento, enfim. É quando eu recolho, não necessariamente numa obra publicada oficialmente pelo autor, as suas melhores poesias, os seus melhores textos, ou de uma escola literária, por exemplo. Então, nós temos aí uma antologia poética do Gonçalves Dias, ou seja, The Best Of, né? Desês Gonçalves Dias, se fosse no Spotify a lista, olha, Spotify fazendo merchandising aqui de graça, é publicada essa edição pela editora Agir em 1979, tá bom? Então aí já é um texto, né? Um livro antigo que foi usado como base para a questão, e nós temos aí um fragmento do poema. O poema não aparece na íntegra, na verdade a gente está vendo duas estrofes, né? Duas quadras, ou seja, uma estrofe com 4 versos, nós temos uma quadra. E já que eu falei de estrutura, vale lembrar que os românticos não são tão apegados assim, por exemplo, quanto ao rigor formal. Apesar de aparecerem 2 quadras, a gente vê que o esquema de rimas é um esquema mais flexível, não é um esquema de rimas tão duro como, por exemplo, a gente tem no outro parnasiano, que foi o Raimundo, no outro parnasiano não, no parnasiano, no outro maranhense, o parnasiano Raimundo Corrêa. Então a gente tem elas, Isa, Iraci e vida, né? Não tem muita rima, tá vendo? E alva, eta, inda, ida. Então é um esquema, eu diria, de rimas bastante frágil, né? Não tem essa preocupação o autor romântico tanto com a forma como, por exemplo, um parnasiano terá. Então olha só, revisãozinha aqui importante, hein? Se você não conhece essa playlist, faça aqui, maratone aqui os episódios da playlist dos estilos de época em que cada questão explica uma escola literária. Então é bom que você faça uma revisão aí próximo das provas. Gente, vamos ver aqui então do que é que fala esse texto do Gonçalves Dias, antologia poética que serviu para tirar esse texto, que se chama Leito de Folhas Verdes. O Enem nem costuma muito botar os títulos, mas nesse ele deixou, né? Então bora ver se ajuda em alguma coisa. E o que é que diz o comando, nosso famoso comando? Vamos ver aqui a questão logo na íntegra, a questão pequenininha do ponto de vista da sua dimensão, então dá pra gente não mexer mais aqui na arrumação do slide. Olha só, na perspectiva do romantismo, então existe aí uma indicação já do Enem, que nós temos uma questão, um texto, melhor dizendo, do romantismo. Então, na perspectiva do romantismo, a representação feminina espelha concepções expressas no poema pela... Então vai ter que ler, né? Então ele está perguntando se o poema é romântico. Então é interessante que a gente tem que linkar romantismo com as representações femininas que são espelhadas nesse poema. Esse poema espelha a concepção romântica de que natureza? Vou ter que ler para ficar mais tranquila minha resposta, mas pensando, isso tem relação direta com o romantismo? É uma coisa importante. Vou deixar aqui até marcado, não apenas sublinhado, mas marcado com uma cor mais forte, portanto aqui o amarelinho. Olha só, então vamos ver aqui do que é que fala o texto Leito de Folhas Verdes. É uma cama, gente, de folhas verdes. Sabendo o que eu sei do Gonçalves Dias, o que você sabe de Gonçalves Dias pelas aulas de literatura, Gonçalves Dias é o autor do famoso texto Minha Terra Tem Palmeiras, onde canta o sabiá, ou seja, é um autor representativo da nossa primeira geração romântica. Aqui tem um nacionalismo, aqui tem um índio também como elemento importante na caracterização dos textos. Eu posso já ler desconfiado que esse texto vai remeter de alguma maneira à natureza brasileira. Então esse leito de folhas verdes é interessante aí de se pensar que é uma cama no meio, talvez, da selva, no meio, portanto, de uma paisagem natural, tá bom? Então, Leito de Folhas Verdes é o nome do texto. E aí é um texto que está cortado, na verdade ele não começa aí, ele começa um pouco antes, mas eu vou ler, vou me prender ao que está escrito para que a gente não bagunce a cabeça na hora de responder. Então diz o seguinte, ó, brilha a lua no céu. Então a cena noturna, brilha a lua no céu.
tá? Então o céu está lá escuro e a lua está brilhando, brilham estrelas também. Então, mais uma vez, cena noturna. Correm perfumes no correr da brisa, correm perfumes. Então, é de noite, tem um cheiro, né, passando com um vento, um cheiro bom, provavelmente. A cujo influxo mágico respira-se um quebranto de amor. Então, esse vento que passa no ar, essa brisa que passa no ar, esse influxo mágico deixa a gente respirar um quebranto de amor, um clima de amor, uma moleza de amor, tá? Melhor mesmo do que a vida. Então, tá vendo? Tem um clima assim lânguido, sensual de amor que esse vento traz. Então, é de noite, gente, uma cama de folhas verdes, é hora de, né, amar, né? Então é hora de acontecer alguma coisa, tá bom? Já entendeu? Então a flor que desabrocha ao romper da madrugada, da alva, né? A da alva, a estrela da alva, a estrela da madrugada, a flor que desabrocha ao romper da alva, um só giro do sol não mais vegeta, tá? Com um só giro do sol, ela vive. A flor vive apenas um dia, né? Então a flor que desabrocha de manhã cedo, a um só giro do sol, não mais do que isso, ela vegeta, ela vive. Eu sou aquela flor que espero ainda doce raio do sol que me dê vida. Então veja que essa voz textual, que, né, tudo indica, pelo que a gente está lendo aí no fragmento, é uma voz feminina. Por que é uma voz feminina? Porque se compara a uma flor. Eu sou aquela flor, né? Então essa voz aí diz que é uma flor que espera ainda o doce raio de sol que vai penetrá-la, tá vendo? Que vai dar vida a ela através desse penetrar luz, de propósito, mas ao mesmo tempo pode ser o amor, né? O amor do sol, a quentura do sol, esse afago do sol que dê vida. Então parece uma voz solitária até esse momento aí feminina, uma voz lírica, né? Um poema lírico, um poema em que a gente pode até lembrar de uma escola que influencia em certa medida o romantismo, que é uma escola não, é necessariamente um período histórico, que é a Idade Média, através dos trovadores, e a gente poderia ter aí uma semelhança com as cantigas de Amigo, quando nós percebemos um eu lírico feminino. Então brilham as estrelas no céu, brilha a lua, lua é um elemento feminino, né? A gente associa a lua justamente suas fases ao feminino. Então brilha a lua no céu, brilham as estrelas, correm perfumes no ar, uma brisa de amor que dá uma moleza de amor, que é até melhor que a vida, é melhor ter esse prazer, né? Melhor que a própria vida, que é mais, eu diria, sem graça, cotidiano. Esse momento, esse clima de amor é melhor que a vida. A flor que desabrocha de manhã cedo logo, com um só giro do sol já morreu. E eu sou como essa flor, que espero ainda um doce raio de sol que me dê vida. Tá? Então tá aí o texto comentado. O texto dentro, é claro, né, da perspectiva romântica, por exemplo, da espera amorosa. Existe esse eu lírico feminino que está esperando o homem que vai dar sentido, podemos dizer assim, à vida dela, mas ao mesmo tempo que está convidando um pouco mais além, né, para um leito de folhas verdes. O título vai ajudar, que não é só um amor fofo, digamos assim, né? Não é só um amor singelo, porque parece que ela está convidando para um leito. Então, a gente tem uma coisa até que caminha próxima a certo erotismo, tá bom? Então, olha só, na perspectiva do romantismo, a representação feminina espelha concepções expressas no poema pela, veja só, reprodução de estereótipos sociais e de gênero. Olha, uma questão boa, né? Existe aí uma estereotipia, eu posso dizer, social e de gênero? Ou de gênero eu até posso pensar que sim, que não. Sim, por um lado, porque é uma mulher que está na expectativa, que está esperando o amado que vai dar sentido à vida dela. Nesse aspecto, lembra muito os textos românticos em que o eu lírico feminino ou a personagem feminina espera um homem que vai resgatá-la, que vai salvá-la, o que remete, inclusive, até às histórias de cavalaria na Idade Média que eu já citei, da princesa que está no castelo esperando que um príncipe a salve, ou um guerreiro, né, um cavaleiro a salve. Agora, a reprodução de gênero, por outro lado, é uma quebra, né, a gente pode dizer, porque essa voz feminina está convidando não necessariamente para ser, ela esperando não apenas para ser salva, mas ela parece convidar pelo título, apenas pelo título eu posso dizer isso, para um leito de folhas verdes, né? Então parece que quebra um pouco essa ideia da mulher que mantém a virgindade, que mantém uma certa, entre aspas, é claro hoje, né? Uma certa pureza para a visão romântica e que, né, ao mesmo tempo, está esperando o homem para aquele encontro sensual. Então eu teria certa ressalva nessa ideia de reprodução de estereótipos 100% de gênero. O social eu acho que é impossível dizer pelo texto, né?
não dá para dizer a que classe essa personagem, essa voz lírica pertence. Né? No caso aí do Gonçalves Dias, esse poema, se a gente for pesquisar, a gente vai ver que é uma personagem indígena que está convidando, está esperando o amado, o ser amado, para deitar com ele. Então eu iria que esse social aí não agrada muito, e o de gênero para mim tem essa quebra, obviamente, no texto. Então, não iria nessa direção. Presença, letra B, portanto, agora, presença, deixa eu tirar aqui, portanto, o gabarito da questão A, eu diria que dá para a gente anular, né, o item. Letra B, existe a presença de traços marcadores de nacionalidade. Veja, se o Enem tivesse colocado o poema inteiro, era verdadeiro. Se você se der o trabalho de botar letra de folhas verdes aí na internet e ler o poema inteiro, você vai ver que existem traços marcadores de uma nacionalidade, sim. O eu lírico aí, né, cita plantas brasileiras, cita a floresta, o nome do personagem masculino esperado é de origem indígena. Entretanto, nesse fragmento, não há nada que a gente diga que é tipicamente nacional. Né? Se tivesse uma flor de manacá, uma flor de alguma planta que fosse genuinamente brasileira, eu podia até pensar, mas não tem nada, é muito genérico, né? A flor é um leito de folhas verdes, quer dizer, flores. Folhas, é um leito de folhas, né? Verdes. É forçação de barra dizer que essas folhas verdes vão remeter necessariamente à natureza brasileira. Né? O texto em si todo remete, mas é uma questão boa, porque isso seria um elemento romântico. Né? A presença de traços marcadores de nacionalidade seria um elemento romântico, entretanto, no texto não se verifica, tá bom? Então, letra B falsa na nossa construção, porque eu não vejo nesse fragmento que o Enem colocou a presença de traços marcadores de nacionalidade. Letra C. A gente tem aí a sublimação do desejo por meio da espiritualização, ou seja, a sublimação, o desejo vai ser sublimado, ele vai ser transcendido, ele vai se transformar em outra coisa por meio de uma espiritualização. Já estou marcando que é falso aqui, peraí. Onde é que está a questão espiritual? Ela diz que é como um raio de sol que espera, é como uma flor que espera o raio de sol. Então essa metáfora, ela não necessariamente significa uma metáfora espiritualizante. Né? Eu não vejo a metáfora espiritualizante, é uma metáfora, como eu falei, que pode levar a uma carnalidade da situação da cena. Né? Então, não vou nessa direção, porque eu não acho que exista uma sublimação do desejo por meio da espiritualização. Então, marquemos aqui o gabarito do item, também falso, letra C. Ah, Deco, mas veja só, você não comentou. A letra A é romântica, a letra C é romântica também, as duas são românticas. Veja só, a letra C, a sublimação do desejo por meio da espiritualização não é necessariamente romântica, é mais até, eu diria, simbolista, uma outra coisa. Essa espiritualidade como uma fuga ao amor que não é realizado, não vejo que é uma marca do romantismo, seria talvez até da morte, de outro aspecto. E a letra A é normal, sim, acontecer no livro romântico uma certa reprodução de estereótipos sociais e de gênero. Um exemplo interessante da letra A é o livro Senhora, quando Aurélia, que é uma mulher independente durante todo o livro, no final se adequa a essa estereotipia social e de gênero, mostrando que só fez tudo aquilo porque amava, ou seja, ela volta ao lugar que se espera da mulher, tá bom? Então as letras A e B, eu diria que elas são até românticas. A letra C, nem tanto, tá? Então a letra C, ela mesmo que o texto tivesse um pouco isso, ela geraria um problema porque não é uma característica genuinamente romântica, tá bom? Letra D. Correlação feita entre estados emocionais e a natureza. Sim, né? Eu sou como a flor, gente, olha só. Eu sou aquela flor que espero ainda que o doce raio de sol me dê vida. O poema, a segunda estrofe, é toda construída a partir dessa metaforização, dessa correlação entre o eu lírico, uma flor, e o amado, que é esperado, e o sol. Então eu vou nessa letra sem maiores problemas, o que é, inclusive, Deco, mas isso é romântico? Isso é tipicamente romântico. A natureza espelha o meu estado de espírito. A natureza é um cenário que comunga das minhas emoções, tá bom? Então, nesse sentido, a letra D é tanto romântica quanto está presente no fragmento do texto do Gonçalves Dias. E por que a letra E não? Mudança de paradigmas, mudança de modelos relacionados à sensibilidade. Não, esse poema não muda modelos, não muda paradigmas em relação à sensibilidade. É apresentada uma sensibilidade, uma subjetividade, um lirismo, que é típico do romantismo. Então, nesse sentido, o poema não é tão inovador na imagem, por exemplo, da natureza, enquanto eu tenho, por exemplo, o estado de espírito contemplado nela. Tá? Então, mudança de paradigmas relacionados à sensibilidade, eu não iria nesse item, portanto, como verdadeiro. Então, se você gostou, deixa aqui o seu curtiu, indique para um amigo, compartilhe para uma amiga, mande aí no grupo de WhatsApp da sua escola, do seu cursinho,
E na semana que vem tem mais um vídeo aqui no nosso canal Linguagem em Questão. Valeu, tchau, tchau!